Novamente, boa tarde, cavalheiros e damas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Anglo. Vamos para a nossa segunda videoaula, né? Sempre, graças a Deus, nós temos aí os recursos tecnológicos para não ficarmos parados, né? E hoje nós vamos retomar um item muito importante para a prova do Enem. Não só na parte da prova objetiva, a prova de linguagem na prova objetiva, mas também na prova subjetiva, a nossa redação, que eu tenho certeza que vocês vão mitar, correto? Então, os pronomes, a primeira coisa importante que a gente vai lembrar, pronome é uma ferramenta de coesão. O papel do pronome é articular, e aí nós temos uma aplicação clara. Ele é tão importante, né, o pronome, assim como as conjunções, né, os operadores de argumentação, né, que ele tem um item específico no Enem que vale 200 pontos, né, que é a competência 4. Vocês já sabem muito bem, conhecem muito bem, desde sempre, né, o colégio tem fornecido aí muitas aulas de redação, né, para vocês, e aí vocês sabem disso, é só reforçando que a competência 4 você precisa de quê? Demonstrar o domínio, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. E aí é importante que no caso do pronome, é uma contagem mesmo, né? Uma contagem de enxergar. Então, você tem que mostrar para o corretor da redação que você sabe usar os pronomes, que você conhece e que tem repertório, ou seja, você conhece vários pronomes, vários tipos de pronomes e sabe como operacionalizá-los dentro do texto. Então, não é só colocar, no meu primeiro parágrafo coloquei um lá perdido no texto, coloquei um segundo lá no segundo parágrafo perdido no texto. Não, ele tem que estar pródigo, ele tem que estar ali, visível, contável, palpável para o corretor. Para assim você poder ter a garantia de 200 pontos nessa ferramenta de coesão na competência 4, que são os mecanismos linguísticos. Lógico, nós temos operadores aí, nós temos articuladores dentro, né, intraparágrafo, dentro do parágrafo, a gente vai fazer essa contagem, e também extraparágrafo, né, lá no início do parágrafo. Né, e aí varia entre conjunções e pronomes, mas hoje nós vamos falar do pronome dessa aplicação, dessa funcionalidade. Então, entendam que o pronome não é simplesmente uma decoreba, pronome pessoal reto, oblíquo, tratamento. Para que serve? Onde eu posso colocar este pronome? Em que parte do texto que eu posso aplicar? Como aplicar? Quando que eu uso o pronome como um substitutivo? Quando que eu uso ele como um determinante, como um acompanhante? Não é? Então, essa consciência gramatical que nós fazemos aqui, que nós mantemos, né, que a apostila do Bernoulli mantém sabiamente, é para isso, para que você tenha uma ferramenta, um elemento forte, que você, dominador dessa ferramenta, você use com propriedade. Ela por si só, saber pronome por si só, não faz muito sentido. Ele só faz sentido aplicado ao texto, correto? Aí a primeira visão que nós temos do pronome é qual? Que o pronome ele tem dois grandes grupos. Qualquer pronome ele pode ser encaixado entre pronome substantivo e pronome adjetivo. Como que eu entendo pronome substantivo? É aquele pronome que vai ocupar o lugar do outro, do substantivo. Né? Então, o pronome substantivo, ele evita a repetição de um determinado termo. Aí eu estou usando ele como um articulador dentro do meu texto, estou evitando repetição. Já imaginou alguém conversando, dando uma palestra e ficando aí, né, aí, né, aí, né? Pelo amor de Deus, você para de prestar atenção no indivíduo e começa a contar a quantidade de né que o cidadão falou. Assim é o nosso texto. Ele deve progredir, a função do texto é que ele progrida, mas que ele traga informações, e por isso que existe a coesão lexical e a coesão gramatical. No caso, nós estamos falando de coesão gramatical, que é a substituição pelo pronome. Mas nós temos a coesão lexical, que é quando eu troco por palavras, palavras de mesmo campo semântico, correto? Então, nós temos um exemplo. O governo avalia as reformas. Então, já citei a palavra governo. Aí eu vou colocar de novo, olha, o governo avalia as reformas. O governo depende do Senado. O governo. Não. Eu posso colocar, ao invés de o governo, como nós dizemos, o governo avalia reformas. Ele depende do Senado. Então, esse ele está retomando por coesão a palavra governo e, ao mesmo tempo, evitando-se repetições desnecessárias. Não que seja proibido a repetição. Às vezes, no texto, a repetição ela é necessária, até para enfatizar, reforçar determinada ideia. Mas, num texto
coeso e que tenha fluidez, é importante que a gente use essa ferramenta aí, de evitar repetições desnecessárias. Mas às vezes eu tenho um pronome que não é tomando o lugar do substantivo, mas especificando melhor esse substantivo, esclarecendo melhor esse substantivo, que é o caso do pronome adjetivo. Então, no meu exemplo aí, até porque já saiu o edital do Enem, né? Então, agora nós vamos ficar bem espertos, acompanhar, prestar atenção, tirando as dúvidas, ler o edital com inteireza, né? Com muita atenção. Minha inscrição no Enem foi confirmada. Então, eu tenho substantivo inscrição que foi especificado pela palavra minha, porque é um pronome possessivo. Então, ele está fazendo o quê? Contextualizando a palavra inscrição, tornando essa palavra mais específica. Correto? Tranquilo como grilo, manso como ganso. E aí nós temos vários tipos de pronome. Nós podemos ter pronomes pessoais, que aí eles se dividem em reto, oblíquo, de tratamento. Os pronomes demonstrativos, este, aquele, essa, naquela, né, que é a contração. Os pronomes indefinidos, tudo, alguém, ninguém, algum, nenhum. Os interrogativos, o quê? Os pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, nosso, vossa. Né? Só lembra da Leite Kate, é tudo meu. Os pronomes relativos, importantíssimos no Enem, porque eles ligam duas orações, retomando, evitando a repetição de um termo anterior. Então, olha, a cidade onde moro, então, olha, se onde está retomando cidade, né? Evita a repetição da palavra cidade posteriormente, correto? Bom, agora nós vamos ter um olhar específico para cada um dos tipos de pronomes. Quando nós falamos de pronomes pessoais, nós estamos falando de pronome que ora exerce papel de sujeito, ora exerce papel de objeto, pode ser objeto direto ou objeto indireto, entendendo que objeto direto e objeto indireto são complementos verbais, né? Então, eles também servem de substitutivos para o substantivo. E aí, os pronomes pessoais retos especificamente. Eu tenho pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Só esses. Qual que é o papel deles no texto? Normalmente, eles funcionam como sujeito. Né? Então, eles vão ocupar o lugar do sujeito. Então, aquele termo já havia sido repetido, vou substituí-lo. Então, temos um exemplo aqui. Nós avaliamos o nosso desempenho na redação. É preciso que a gente sempre faça isso, né, gente? Está sempre atento, relendo, pedindo alguém para ler, criticar, observar. Então, nós temos aí, quem que avaliou o nosso desempenho? Nós mesmos. Então, nós. Então, nós temos aí um pronome que está no lugar do meu nome, meu, da Gabriela, do Gabriel, né, da Gabi. Então, nós temos aí palavras que podem representar o nosso grupo, correto? Uma dica importantíssima do pronome pessoal reto. Ele jamais pode ser usado como objeto direto. Né? Porque depois a gente vai ver os pronomes oblíquos, a gente vai ver que alguns pronomes aí, preposicionados, exercem papel de objeto indireto, mas jamais serão utilizados como objetos diretos. Lógico, nós já falamos muitas vezes do conceito de certo ou errado na língua portuguesa, e a gente não pode falar que existe certo ou errado na língua portuguesa, existe adequado ou inadequado à situação comunicativa, e essa é a linha que o Enem adota, né, de que não existe certo ou errado, existe adequado ou inadequado. Por isso aí eu até coloquei, é uma forma inadequada, mas é uma forma inadequada para a norma culta. Então, se eu coloco, eu deixei ele, eu li ele. Na oralidade, tudo bem, ninguém vai falar crucificam, crucificam, porque falou li ele, eu deixei ele. Na oralidade, não. Mas você pode colocar uma estrutura gramatical dessa dentro da sua redação? Não. Até porque ali é um veículo formal de comunicação e no edital do Enem deixa muito claro o uso da língua padrão, da língua formal, correto? Os pronomes oblíquos também importantíssimas ferramentas para evitar repetição. Então, nós temos aí os pronomes oblíquos, o mi, o si, ti, o nus, o vos, conosco, o, a, os, as, a mim, a ti, que tem as formas tônicas, né? A mim, a ti, a si. Estes pronomes, qual é o papel deles? Né? Os pronomes pessoais oblíquos, eles têm um papel especial. Eles funcionam dentro da frase como complementos verbais. E aí vamos retomar. O que é complemento verbal? É a palavra que completa o verbo.
ou o verbo transitivo direto, que aí no caso o complemento verbal vai ser o objeto direto, ou o objeto indireto, que completa o verbo transitivo direto. Aí lembrando da estrutura de predicação da língua portuguesa. Uma dica importante, lhe e lhes, se estiverem funcionando como complementos verbais, sempre serão classificados como objetos indiretos. Da mesma forma, o, a, os e as sempre serão objetos diretos, lógico, se, somente se, vamos lembrar aí, né, de raciocínio lógico, se estiverem completando o verbo. E aí esse o, a, os e as ainda pode ter variação, uma variação apenas fonética. Ah, meu verbo terminou com M, com ão, com oi. Ao invés de eu substituir por o, a, os e as, o que eu faço? Substituo por no, na, nos e nas. Também para o bom, né, o bom som, eu também posso substituir o o e o a por lo, lá, los e las. Em que circunstância? Se o meu verbo terminar em R, S ou Z. Aí, mas nesse caso, aí você tem que cortar o R, cortar o S, cortar o Z. Certinho? Nós temos um outro grupo de pronomes oblíquos, que é o me, o si, o nos, o vos. Estes pronomes, eles dependem do verbo. Eles tanto podem funcionar como objetos diretos, como objetos indiretos. Como objetos indiretos, vai depender sempre do verbo. E aí a gente vai ver alguns exemplos para ficar mais claro, né? Falei muito aqui, vamos entender por exemplos. Pedir ajuda ao policial. Vamos pensar na predicação. Quem pede, pede alguma coisa, alguém pediu o quê? Ajuda, é meu objeto direto. Mas eu grifei ao policial, ele está preposicionado esse termo, não está? Esse termo está preposicionado, então ele equivale a ele, a ela, a eles, a ela. Então eu pedi ajuda ao policial. Não quero repetir a palavra policial. Poderia usar a forma pedir a ele. Tá vendo ele aí que nós falamos lá no pronome reto? Aqui ele está funcionando como pronome oblíquo. Por quê? Porque ele está preposicionado. Ah, mas eu não quero usar duas palavras, preposição mais pronome. Então eu posso usar a forma simplificada do pronome oblíquo. Pedir-lhe. Lembra da dica? Se eu estiver substituindo objeto indireto, lhe e lhes. Então, pedir ao policial, pedir a ele, pedir-lhe. Tanto ao policial, quanto a expressão a ele, quanto a forma pronominal lhe, sempre vai ter a mesma classificação. Objeto indireto. Por quê? Porque estão completando o verbo, objeto indireto. Porque eles estão completando o verbo que está pedindo um objeto indireto. Aí nós temos um exemplo que nós vamos usar a mesma forma pronominal, que é o me. Só que os verbos são diferentes. Lembra que eu falei com vocês? O me, o si, o ti, o nos, o vos. Depende do verbo para eu classificar. Para eu saber se ele vai ser objeto direto ou se ele vai ser objeto indireto. Então, ouviram a mim. Né? Ouviram-me. Então, quem ouve, ouve alguém. Né? Então, esse a mim aí é porque o mim não pode vir sozinho. Ouviram mim. Né? Então, por isso que eu coloquei a forma pronominal a mim. Mas, ó, quem ouve, ouve alguém. Portanto, ouviram-me. Se o verbo é transitivo direto, essa forma pronome oblíqua, essa forma oblíqua aí do me, vai ser chamada de quê? Objeto direto. Agora, pediram a mim. Quem pede, pede a alguém. Ah, o meu verbo é transitivo indireto, ele requer uma preposição. Portanto, o me vai ser objeto indireto. Tranquilo como um grilo, manso como um ganso, elegante como um elefante? Podemos continuar? Falei para vocês que a forma pronominal o e a pode virar no e lo. Aí um exemplo aí só para que vocês tenham referência. No primeiro exemplo, vou usar o mesmo verbo. Vi o filme. Quem vê, vê alguma coisa. Viu o quê? O filme. Ah, não quero repetir a palavra filme, não. Meu verbo terminou com vogal. Então, vi o. Vi os filmes. Vi os. Vi a novela. Vi a. Correto? Agora eu quero colocar o verbo terminado com M. Viram o filme. De novo. Quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto. Não quero repetir o filme. Só que o meu verbo terminou com M. Então, eu não posso colocar viram o. Dá até um susto para falar, né? Então, não posso colocar. Como ele terminou com M, eu vou trocar o O por no. Então, viram no. Correto?
Mais um exemplo, agora terminado com R. Vou ver o filme. É o mesmo verbo transitivo direto, com o mesmo objeto direto, filme. Só que a terminação do verbo está com R. Vamos retomar. R, S ou Z. Qual que é a forma pronominal que eu vou utilizar? Lo, lá, los e las. E vou cortar. Então, vou ver o filme, vou ver lo. Até aí, tranquilo? Vamos pensar agora nos pronomes possessivos. Já falei lá no início, né, o pronome da Lady Kate, tudo é meu, tudo é meu. Primeira coisa, a palavra óbvia, né? Da ideia de posse. Então, meu, minha, seu, sua, nosso, nosso. Mas um detalhe interessante do pronome possessivo é que na linguagem formal, no nosso dia a dia, ele pode funcionar como pronome de tratamento. Eu falo assim, ó, o seu José, o seu Antenor, né? Então, esse seu aí não é seu de posse, que o José é meu, é seu de senhor. Né? Então, ele funciona informalmente como um pronome de tratamento. E o pronome possessivo também, ele é um velho conhecido, que vira e mexe a gente revisita o pronome possessivo. Quando a gente dá crase, por exemplo, a gente fala assim, a crase, existem circunstâncias em que a crase é facultativa. Uma delas é com o uso do pronome possessivo feminino. Aí tem que ser pronome possessivo feminino e singular. Então, é o minha, o sua, o tua, correto? Aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui, para lembrar que essa crase é facultativa, ou seja, não influi, não contribui, nem auxilia. Né? Fica a gosto do freguês. Informei a minha amiga o resultado seriado. Quem informa alguma coisa a alguém. Né? Informei a quem? A minha amiga. Se eu colocar a crase, tá certo? Tranquilo como um grilo. Se eu não colocar, também tá certo. É só uma informação aí. Né, que o pronome possessivo feminino singular, ele deixa a crase facultativa a gosto do freguês, vamos dizer assim. Um cuidado muito importante que nós temos que ter com o uso do pronome possessivo diz respeito ao texto, né, na escrita, que ele pode ser um gerador de ambiguidade. Né? Então, às vezes, eu tenho que reler meu texto. Né? Texto não é escrevi, não quero nem olhar, não, Deus me livre. Não, escrever o texto, releia com atenção. Então, a mãe pediu ao filho para dirigir o seu carro. Seu carro de quem? Seu da mãe ou seu do filho? Viram aí que gerou uma ambiguidade, um problema textual? Poderia resolver isso de uma forma simples. A mãe pediu o filho para dirigir o carro dela, ou a mãe pediu ao filho para dirigir o carro dele. Então, eu tenho que prestar atenção se o pronome possessivo está sendo ou não um gerador de ambiguidade. Ok? Para a gente não ter um defeito no texto aí, ser apenado com um desvio na prova do Enem, uma bobagem, né? A gente sabe que na competência 1, eu posso cometer até 3 desvios para manter-me com os meus 200 pontos, mas nós não vamos cometer desvio nenhum, né? Porque nós somos fera. Outro pronome importante aí para nós, o pronome interrogativo. Né? O pronome interrogativo ele vai criar interrogativas diretas ou indiretas. Gostaria de saber qual o seu endereço. Fiz uma interrogativa, terminei com ponto final, portanto, uma interrogativa indireta. Ou eu posso ser direta. Qual é o seu endereço? Curioso, né? Então, fiz uma interrogativa direta. Um cuidado importante, então sempre pensando na utilização desses pronomes como ferramentas. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, né, para os professores de redação, eu posso começar a fazer a minha introdução, abrir meu texto com uma interrogativa, com uma pergunta? Pode, pode. Não há problema nenhum, não há erro nenhum nisso. Né? Mas você tem que ter cuidado para ela não ser simplesmente uma pergunta retórica ali, aleatória. Se você construiu a sua introdução, a apresentação da sua tese, a apresentação da sua ideia, a partir de um questionamento, de uma interrogativa, é importante que essa interrogativa seja respondida e bem respondida à altura dentro do seu texto. Então, ou seja, eu serei capaz de, ao longo do meu texto, responder à pergunta que eu fiz como ferramenta estratégica? Sim, beleza, então utilize. Se não, utiliza a estrutura comum que nós já estamos fazendo. Correto? Tranquilo, grilo? Outro pronome importante para nós, pronome indefinido. Este pronome é um pronome de terceira pessoa. Eu sempre vou utilizar quando eu quero dar a ideia de sentido vago, de sentido impreciso. Então, alguém, nenhum, todo, cada, nada. Também é um velho conhecido quando nós estudamos a
crase. Por quê? Os pronomes indefinidos, eles rejeitam a crase. Então, dê um exemplo aí só para vocês entenderem. Falei a toda a turma. Quem fala, fala a alguém. Normalmente, se não tivesse a palavra toda, eu utilizaria, se eu tivesse lá, falei a turma, teria crase. Mas como eu tenho um pronome indefinido aí, eu não uso a crase. Aí um detalhe, né, que tem algumas exceções na língua portuguesa. A língua portuguesa tem essa trairagem, tem, gente? Sempre tem uma exceçãozinha, tem sempre alguém lá pulando córrego, né, dando um tombo na gente. E aí nos pronomes indefinidos nós temos 3 patetas, tal, outro e mesma, que aceitam a crase. Então, afora tal, outro e mesmo, nossos 3 patetas que aceitam a crase, os outros pronomes indefinidos não aceitam a crase. Correto? E aí um detalhe importante também de aplicação desse pronome dentro de um texto. Olha, uma coisa muito importante que eu tenho que fazer no meu texto é que meu texto, ele é um texto denotativo, com linguagem informal, e ele tem compromisso com a informação, com a verdade. Ah, eu queria usar um dado lá no meu texto. Aí eu vou falar, 80% da população brasileira assiste tal programa. Ei, você tem dados, você consegue comprovar isso? Esse dado é verídico? Ah, não sei não. Fiquei em dúvida. Lança a mão do pronome indefinido. Né? Muitos brasileiros, né? Alguns brasileiros, ou ainda na expressão boa parte, uma grande parcela, uma parcela significativa. Ou seja, utilizar, se eu não tenho dado preciso, eu vou usar, lógico, você tem o dado preciso é sempre mais pertinente, mais válido. Mas se eu não tenho, é melhor você jogar para a ideia de imprecisão, né, de aproximação, do que colocar um dado inadequado. Correto? Tranquilo como grilo? Na nossa próxima aula, né, dessa semana ainda, nós vamos estudar pronomes demonstrativos e pronomes relativos, ambos com muita aplicação dentro do texto. Tá? Então não deixem de acompanhar a próxima aula também. E para nós não passarmos batido, uma atividadezinha, carinho aí para vocês, eu praticando, né, a nossa tarefa, apostila 4, volume 1, está sobrando uma vírgula aí, vejam aí que está sobrando uma vírgula depois do volume 4, né, do 4V, então, apostila 4V, tira uma vírgula, volume 1, Bernoulli, frente C, página 84, número 3. Muito obrigada pela atenção, sucesso a todos, grande beijo.